Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de Santo André Apóstolo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, vamos aproveitar o dia de hoje para conhecermos um pouco a vida de Santo André Apóstolo, irmão de Simão Pedro. Nós veremos que ele morreu crucificado como seu irmão Simão Pedro, mas ambos se sentiram indignos de morrer como Jesus. Então Simão Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo e Santo André morreu numa cruz em X. Vejamos o vídeo a seguir contando um pouco a sua história. História de Santo André Apóstolo. Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também no livro Atos dos Apóstolos, sempre que é citada a lista dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, o primeiro da lista é Pedro, ou Simão, o que nos leva a interpretar que São Pedro teve um papel de destaque entre os 12 escolhidos, mas foi André, o primeiro a conhecer Jesus. Por isso, ele recebe o título de Protóclitos, expressão grega que significa primeiro chamado, ou o primeiro vocacionado. Afinal, foi André, que era discípulo de João Batista, aquele que apontou Jesus como Cordeiro de Deus, o primeiro apóstolo escolhido. André procurou seu irmão Simão e o levou até Jesus, dizendo: Encontramos o Messias, o que quer dizer o Cristo. Nascido em Betsaida, na Galileia, entre o final do século I a.C. e o início do século I depois de Cristo, André era irmão de Simão Pedro, filho de João ou Jonas. Como seu irmão, André era pescador e tinha um barco em sociedade com ele. Antes mesmo de se tornar apóstolo de Jesus Cristo, André já era discípulo de João Batista. Assim narra o Evangelho de João. No dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos Messias. Messias quer dizer Cristo. André levou o seu irmão a Jesus. Desta forma, André também foi o primeiro apóstolo a recrutar outros novos discípulos para o Senhor. André, junto com seu irmão Simão Pedro e os irmãos Tiago e João, o evangelista, fizeram parte do círculo íntimo de Jesus entre os 12 apóstolos. Ele é citado diretamente na multiplicação dos pães, quando diz no Evangelho de João: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou então, indiretamente, quando é mencionado no Evangelho de Marcos.
E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? André participou da vida pública de Jesus, esteve na última ceia, viu o Cristo ressuscitado e testemunhou sua ascensão. Também esteve presente no cenáculo em Jerusalém na celebração do primeiro Pentecostes após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. André ajudou a fortalecer a igreja cristã na Palestina. E assim como os outros apóstolos, saiu pelo mundo para pregar o Evangelho. Alguns historiadores afirmam que ele evangelizou por regiões próximas ao Mar Negro e também por outras regiões da Europa. O apóstolo André terminou preso em Patras, capital da Península de Acaia, na Grécia. Assim como Pedro, André também foi condenado a morrer na cruz. Mas ambos irmãos se achavam indignos de morrerem como Jesus Cristo. Como sabemos, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Santo André em uma cruz decussata, 2 postes cruzados em forma de X. O fato se deu no dia 30 de novembro do ano 60, sob o Império de Nero. A partir de então, esta cruz ficou conhecida como Cruz de Santo André e está presente em várias bandeiras e brasões por todo o mundo. É preciso lembrarmos de um outro fato muito importante, a bandeira da Escócia. Uma tradição afirma que as relíquias de Santo André um dia repousaram na Catedral de St. Andrews, na cidade que tem o mesmo nome e fica neste país do Reino Unido. Hoje, a catedral, que foi a maior igreja do país, está em ruínas. As relíquias do santo estão na Catedral de Amalfi, na Itália, para onde foram levadas no século XIII, e na Catedral de Santo André em Patras, na Grécia. Estas relíquias de Patras estavam na Basílica de São Pedro, no Vaticano, exatamente no nicho onde está a estátua de Santo André, em um dos 4 pilares que sustentam a cúpula da Basílica. No ano de 1964, o Papa Paulo VI devolveu as relíquias para a Igreja de Patras, na Grécia. Oração de Santo André. Segundo a tradição, esta oração, que é atribuída a Santo André, foi mencionada por ele momentos antes de ser crucificado, surpreendendo a todos seus algozes. Ó boa cruz, que do corpo de Jesus recebeste a formosura, tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada. Para minha alma ansiosa estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens, e devolve minha vida ao Mestre a quem pertenço. Por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Amém. Santo André, rogai por nós. Que lição nós podemos tirar de hoje? Costumamos associar Santo André à cruz por esta oração do apóstolo ao estar nela. Que bonito quando diz: ó Santa Cruz, por tanto tempo desejada e amada, sempre quis abraçar-te. Alguém poderá dizer: como é possível que diga isto? Santo André amava a cruz da mesma forma que Cristo, para salvar-nos. Cristo não amava a cruz em si, mas como instrumento de salvação. Aqui vemos um caminho para também nós amarmos todas as nossas cruzes, sentir a alegria de nos unirmos a Cristo para ajudá-lo a salvar este mundo. Assim, a cruz não faz vítimas, mas faz outros Cristos que passam por esta terra. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.